Envolto em escuridão, Theon se pergunta onde está e o que ele estava fazendo. Ele não se lembra nem quem é mais. Ele simplesmente não sente nada ali. Mas ele se sente tão frio e sozinho que não aguenta mais. Ele então ouve uma voz mandando ele conjurar o espírito, mas não é para tentar controlar. Ele deve apenas liberar esse poder. Assim, ele se lembra que está ali para trabalhar no manejo do espírito das trevas. Ele então aperta a pedra com força, pois ele tem que ultrapassar seu limite. Só que ele não está conseguindo, pois isso é demais. De repente, um forte brilho ilumina a escuridão, e uma mão vem em sua direção, mandando ele não morrer. Theon vai viver. Theon arregala os olhos, e quando vê, está no mundo real. Ele está surpreso, pois agora está se sentindo muito mais leve do que antes. É como se o poder da escuridão que pesou sobre ele por tanto tempo tivesse desaparecido. E ele percebeu que o espírito das trevas ficou mais fraco. Não está fora de controle como antes. Agora, ele pode controlar o poder do espírito. O homem mascarado então resolve partir. Mas Theon pede que ele espere. Ele já descobriu que a figura na sua frente é o Ethan. Tirando a máscara, Ethan diz que o Theon deveria ter fingido que não sabia. E pergunta como Theon descobriu que era ele. Theon responde que ouviu a voz dele na escuridão. E pergunta como ele consegue controlar o espírito. Sem mencionar que o poder que o Ethan tem é forte o suficiente para suprimir o espírito das trevas. Ethan não é um Milanê. Então como? Ethan diz não achar que o Theon precisa saber de tudo isso. Theon conquistou o que queria hoje. Então chega de perguntas. Mas Theon ainda pergunta se foi o Ethan quem deu a pedra do espírito para a princesa. Vendo o silêncio do Ethan, Theon percebe que está certo e que o Ethan não deu um mero broche para ela. Agora Theon entende. Se o Ethan tem o poder de manejar livremente o espírito da luz, Dorothea seria capaz de conjurar o espírito somente com a pedra. Mas por que o Ethan não disse à família imperial que tem tal habilidade? Se o imperador soubesse dessa habilidade, ele aceitaria o Ethan, mesmo depois de ter banido ele. Ethan pergunta se o Theon não está um pouco interessado demais nele. Theon diz que todos no palácio sabem que ele foi banido. E Ethan diz que é exatamente por isso que ele não pode revelar que ele é um conjurador de espírito. Pois a princesa deve parecer ser uma conjuradora de espírito pura para os outros. Theon fica em choque com a resposta, mas resolve perguntar mais uma coisa. Por que o Ethan ajudou? Ethan poderia simplesmente ter deixado ele para trás. Ethan diz que, obviamente, é porque ele não quer o Theon perto da princesa sob o pretexto de ser purificado. E Theon fica sem acreditar que foi por isso que o Ethan ajudou. Ethan ainda acrescenta que também precisa fazer boas ações pela princesa. Theon pensa que o Ethan é realmente absurdo. Mas ele pode realmente ser capaz de fazer a princesa feliz. Na verdade, comparado com Ethan, o amor dele pode ter sido apenas uma brincadeira infantil. Ethan diz que vai embora agora. Mas Theon pergunta para onde ele está planejando ir. Já que o Ethan foi banido do reino e o Theon está em dívida com ele, vai ajudar com qualquer coisa que o Ethan precisar. Ethan diz apreciar a oferta, mas ele vai recusar, pois ele ainda tem coisas para cuidar. Theon pergunta tipo o quê? Ethan responde que vai gastar o dinheiro que o imperador deu a ele. Os nobres perguntam se a Dorothea diz que Hark vai começar uma guerra. Mas Hark e o Bera estão em bons termos, então não tem motivo para que eles comecem uma guerra de repente. Dorothea explica que Hark tinha boas relações com algumas famílias nobres que os favoreciam, mas eles têm expressado
seu descontentamento recentemente. E nos últimos anos, eles não enviaram o tributo anual que costumavam fazer. O Marquês pergunta se isso não seria explicado pela calma no comércio de trigo. Além disso, a tarifa aduaneira foi aumentada. Dorothea diz que parece que ele está sempre do lado de Hark. Ela ouviu dizer que ele vendeu uma grande quantidade de embarcações para Hark há pouco tempo. Dmitri diz que sim, mas não eram navios militares, apenas pequenos navios com velas pequenas. Uma transação que ele normalmente fazia com Hark. Dorothea descobriu que as laterais dos navios eram altas e tinham buracos para ver o lado de fora. É quase como se o objetivo desses navios fosse evitar invasões e ataques inimigos. Dmitri levanta, indignado, pois ela está criticando as coisas mais ridículas. Quando o príncipe herdeiro sofreu uma queda do cavalo, o reino de Hark até enviou um presente. Então, eles não deveriam discutir sobre informações tão incertas. As pessoas começam a ficar do lado do Marquês, pois o que ele diz faz sentido. Se eles chegarem a uma conclusão precipitada, acabarão sofrendo danos maiores. Além disso, como poderia haver uma guerra quando o imperador e o príncipe estão mal? Eu não sabia que existia a ética de guerra, onde você só pode atacar se o outro lado estiver bem. Mas ok. Dmitri ainda provoca um pouco mais, dizendo que da onde ele está, parece que é a princesa quem quer uma guerra. Dorothea acabou de ganhar poder, então talvez pense que com uma guerra permitirá que todo esse poder caia em suas mãos. Dorothea dá um sorriso. Ele está tentando isso de novo, fazendo todos confiarem nela e distorcendo suas intenções. Ele não mudou nada. Mas nada disso importa mais. Ela já teve uma segunda chance. Ela aprendeu a amar com aqueles que são preciosos para ela, e também a cuidar e ser gentil com os outros. Viver como uma boa pessoa significa ajudar o mundo. Então ela tem que trabalhar duro e fazer as escolhas certas para seguir o caminho correto. Está tudo bem se os outros forem os mesmos de antes, porque o que importa são as ações e intenções dela. Dorothea diz que parece que ela entendeu mal a intenção dela, pois o que ela quis dizer foi: mas alguém manda ele ter cuidado com o que fala. Foi o Raymond, que pergunta se ele entende o que está insinuando. Dmitri não entende porque o rei parece tão sério. Ele nunca viu o príncipe herdeiro reagir assim. Parece que ele poderia matar alguém. O Marquês então se desculpa, mas diz que é só que a princesa tem cuidado do trabalho do rei recentemente. Então parece que ela poderia estar assumindo mais poder. Rei diz que não é uma questão de poder. Ele não está se sentindo bem, então pediu pessoalmente para ela ajudá-lo. Dmitri diz que agora que o rei pode se movimentar, dá para desconfiar se ela está mesmo ajudando ele. Carnot estava preocupado que a reputação da família fosse prejudicada. Então ele manteve a perda de memória do rei em segredo de todos. Com os nobres no escuro sobre a condição do rei, eles provavelmente acham que a Dorothea está continuando a fazer o trabalho do rei como uma tentativa de tomar o poder. O imperador então se pronuncia, pedindo para o Marquês não desperdiçar o tempo deles com esse debate sem sentido, pois eles têm um assunto mais urgente em mãos. O Marquês então se desculpa. Assim, o imperador encerra a reunião e vai embora. Mas ele está se sentindo nauseado, logo agora que tem tanta gente por perto. Só que ele acaba não resistindo e desmaia ali mesmo. O servo informa que o imperador não poderá cumprir seus deveres por enquanto, então eles terão que substituí-lo. Rei pergunta há quanto tempo o estado do imperador está assim. Ao que o servo responde já fazia algum tempo, mas o imperador proibiu que ele contasse a qualquer pessoa. Rei não fazia ideia de que o imperador estava em um estado tão crítico. Se ele soubesse, não estaria agindo assim.
O servo diz para o príncipe que ele deve estar preparado para o pior. Ele pode se tornar imperador em breve. Rei diz não ter suas memórias, então ele não pode fazer isso. Assim, ele sai correndo de lá. O servo pergunta se deveria ir atrás dele, mas Doroteia nega e pede que ele deixe o rei em paz, pois o rei precisa de um tempo para si. Alguém diz para Doroteia que ouve as notícias de que o estado do imperador se deteriorou. Ela diz que é por isso que o rei assumirá suas funções. Então Theon precisa ajudar o príncipe herdeiro de agora em diante. Theon concorda. Ela explica que, de acordo com o médico, o imperador tem um tumor, então é impossível tratá-lo. Isso também significa que o rei se tornará o imperador em breve. Ela tem certeza que o Theon entende o que isso significa. Se Hak souber disso, Nerel certamente aproveitará essa oportunidade, pois o status do rei não chega aos pés em comparação com o status do imperador. No momento em que o império mais forte trocar a pessoa no lugar mais alto do poder, o imperador, potencialmente haverá uma luta por poder. E não é só com Hak que eles deveriam se preocupar. Eles precisam proteger o rei até que a posição dele esteja garantida. Theon diz concordar com tudo que ela diz. Mas primeiro, ele acredita poder ajudar com a doença do imperador. Ele diz isso mostrando seu poder. Surpresa, Dorothea pergunta como ele conseguiu isso. O tumor do imperador é consequência do uso do poder da luz. Então, somente aqueles que podem manejar o espírito das trevas podem tratá-lo. O tumor do Carnon se espalhou tanto que provavelmente só o Theon pode retardar. Mas pelo menos eles ganharão algum tempo com isso. Dorothea pergunta se ele pode usar o espírito à vontade agora. Mas Theon diz que o Ita deu o poder do espírito a ela. Dorothea tenta explicar, mas ele diz que ela não precisa ficar tão nervosa. Theon não ouviu todos os detalhes, mas Ito ajudou quando deixou Lampas. É por isso que agora ele pode manejar o espírito das trevas, o que deixa Dorothea surpresa. Ela está feliz que o Theon agora pode usar o espírito. Ela achava que o Ita odiava o Theon, mas ela acha que ele está mudando um passo de cada vez. Dorothea então pergunta como o Ita estava, ao que Theon responde que ele parecia bem dedicado a ela, e informa que ele voltará em breve. Dorothea diz acreditar nisso também. Já na horta, Rei está sentado em um cantinho. Ele viveu complacentemente à sombra do seu pai até agora. Mesmo que ele fosse um pouco inadequado, ele sempre podia se esconder atrás dele. Mas ele nunca teve a coragem para desafiá-lo, nem a confiança para herdar seu trono. Só que ele realmente não quer se tornar um imperador. Ele não tem o desejo de se casar com alguém que ele não conhece. E não quer se afastar da Dorothy, sua única família restante. Ele não quer viver uma vida que foi decidida por outra pessoa. Como que o pai nunca reconheceu a Dorothy? Ela é muito mais inteligente, mais louvável e mais séria sobre assuntos de Estado do que ele. Ele deveria ter ido mais longe do que simplesmente fingir que perdeu sua memória. Mas, de repente, Dorothy aparece ali. Surpreso, Rei pergunta como ela sabia que ele estava ali. E Dorothea pergunta onde mais ele estaria. Se senta ao lado dele, ela pergunta se ele já resolveu seus sentimentos. Rei diz realmente não querer se tornar imperador, e Dorothea diz saber. Emocionado, Rei pergunta se então ela pode ser a imperatriz em vez disso. Mas Dorothea diz que não foi isso que ela quis dizer. Rei perguntou a ela uma vez se eles não podiam simplesmente trabalhar duro para conquistar o que querem na vida. Honestamente, isso deixou ela bastante irritada na hora, porque ela nunca tinha se rendido ao seu destino. Ela estava sempre correndo atrás das coisas que queria, tentando colocar as mãos nelas e as desejando. Mas em algum momento, ela percebeu que não tinha conseguido segurar nada. Olhando para trás, ela percebeu que o esforço por si só não significa que você ganhará algo. Essa é a triste verdade.
Como ele disse, se ela tivesse o direito, se tornaria imperatriz. Mas primeiro, ele tem que assumir a responsabilidade por suas ações. Esforço que não é apoiado por responsabilidade não lhe fará bem. Ah, sua querida irmãzinha Dorothy, sempre tão sábia e boa, mas é tarde demais. Se ela soubesse o que ele estava fazendo para entregar a coroa a ela, ainda estaria olhando para ele assim? Por fim, ele diz que vai tentar. Nerel está perguntando se então é verdade que o estado do Carnon está se deteriorando. O que um homem encapuzado confirma. Nerel pergunta com o que ele foi diagnosticado. E o homem diz acreditar que seja um tumor, algo comum na família Milanê. A doença do imperador está piorando, e o príncipe herdeiro não pode cumprir seus deveres devido à sua amnésia. Nerel pensa que isso significa que o Palácio Imperial de Ubera está basicamente vazio agora. Dorothea pode ser um pouco inteligente, mas ele duvida que ela conseguiria lidar com um ataque surpresa. Ele então diz para eles levarem um plano adiante. Se esse plano der certo, ele vai recompensar grandemente o homem. Afinal, tudo isso foi possível com a cooperação dele. Nerel não é frio como o imperador moribundo, e a pessoa agradece. Eu estou achando que essa pessoa é o Ethan. E vocês? Em Seretian, Steph está pensando que já faz tempo que ele não vai ali. Ele passou muitos anos com a princesa ali. Ela era muito pequena naquela época. Rei mandou ele liderar uma força até lá e inspecionar a fronteira. O imperador está em uma condição crítica, então eles não podem enviar muitas tropas com ele. Mas a Casa Fred fornecerá mais tropas. Então Stefan deve ir e defender a fronteira. Vendo Dorothea concordar silenciosamente com a cabeça, Stefan sorri e diz que como ele desejar. Dorothea já é forte o suficiente para apoiar o príncipe herdeiro. Ele deve mostrar a ela sua determinação também. Vendo uma carta junto de um leão de pelúcia, ele se lembra de quando a Clara foi até ele, dizendo que ouviu que ele iria partir. Ela sabia que não ia ajudar muito, mas ela fez aquele leãozinho com ele em mente. Aquele leão guerreiro sempre protegerá ele. Steph foi pegar o leão, mas ao invés disso, segurou as mãos dela e prometeu que voltaria. Não importa o que aconteça, ele irá retornar para o lado dela. Então, da próxima vez que ele estiver ao lado dela, ele gostaria de fazer isso como marido dela. A resposta dela veio em formato de beijo. E com um enorme sorriso, ela diz que iria esperá-lo, não importa quanto tempo leve. Então ele deve voltar em segurança. Seu cavaleiro. Assim, ele beija o leãozinho. Mas também tem a carta que a Dorothea deu para ele ler quando chegasse ali. Mas antes que ele consiga ler, um homem aparece por ali dizendo, fazendo um bom tempo, que eles não se veem. Os pais dele souberam que o imperador está em estado crítico e imediatamente se dirigiram para Lampas. Então eles devem ter se encontrado na estrada. De qualquer forma, ele pede que Stefan venha por ali, pois ele irá mostrar onde estão os soldados. Quando eles chegam na área de treino, eles não podem deixar de se perguntar se esses são soldados protegendo a fronteira. A moral está no fundo do poço. Eles não têm energia e nem são tantos. O outro guarda pergunta para o homem se ele não recebeu a notificação do palácio para fortalecer a segurança da fronteira. Mas o homem pergunta se eles não foram para lá exatamente para fortalecer a fronteira. Para começar, não tem muitos soldados em Seretian, então eles nem têm mão de obra para manter a paz naquelas terras. Além disso, eles preferem manter uma relação amigável com Hark através da diplomacia, em vez de ter relação militar hostil com eles. O guarda pergunta se ele não percebeu que eles podem estar à beira da guerra com Hark. Então ele tenta dizer que eles não são o suficiente, por isso precisam da cooperação de Seretian. Mas Stefan levanta a mão
pedindo para ele parar, pois eles é que deveriam estar dizendo isso, como um Lorde da Fronteira. O homem pergunta se o Stefan tem alguma ideia dos fundos necessários para manter uma força militar. Mas Stefan apenas pergunta com que frequência os soldados treinam, obtendo como resposta que talvez 2 vezes ao ano. É um problema que eles não estão vigiando as fronteiras, mas houve um longo período de paz para eles. Então Stefan apenas diz que, por enquanto, gostaria de ver o muro da fronteira e os soldados. O homem diz que tudo bem, mas como Stefan percorreu um longo caminho, ele pode descansar hoje e amanhã. O que prontamente Stefan nega. Ele quer ver agora. Já nos muros, o guarda pergunta se Stefan viu os soldados de Seretian. E zoa dizendo que é um alívio saber que eles tocam bateria. Os soldados ali não são completamente inúteis, mas eles são notavelmente menos qualificados que os do palácio. Essa é a linha de frente que deve ser defendida primeiro se o inimigo atacar. Então ele não tem certeza se pode deixar a fronteira para eles. De repente, um barulho é ouvido, e os guardas perguntam quem está ali, e pedem que ele se mostre. O guarda pergunta se não é um animal selvagem. O barulho continua. O arqueiro, mesmo tremendo, continua a apontar o arco na direção do som. Olhos vermelhos então surgem em meio à escuridão, e o arqueiro lança a flecha. Stefan grita para ele não fazer isso, mas já é tarde demais. Eles acertaram. Claramente não foi um animal, mas quem foi acertado só vamos descobrir no próximo episódio. Então, se você está curioso e quer ver mais, deixa seu like, comenta aí embaixo e se inscreva para não perder nada. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui e até a próxima!